dentro desse estudo, e o que mais chamava atenção eram as metas, né? Metas razoáveis, rapidamente atingidas. Por quê? Porque tudo estava concentrado nas grandes regiões. Então, se eu implanto a coleta seletiva, a logística reversa, né? Em São Paulo, Rio, Minas, eu atinjo a meta nacional. E aí eu tenho sistemas. Eu tenho 100% da meta, 110% da meta. Mas quando você vai ver, não tem nada no Espírito Santo, tem um ponto no Espírito Santo, e com um ponto eu atinjo a meta. Né? Então, a gente, nessa primeira diagnóstico, assim, o que o fórum deveria trabalhar, a gente entendeu que a gente precisaria debater internamente, propor minutas de decreto para encaminhar ao governo do Estado, porque se a gente dependesse, né, da mão de obra que eles têm lá, ou tinham e têm ainda, né, essas minutas não iam sair. Então a gente fez uma força-tarefa que a Luciana contribuiu imensamente, né? Eu coordenei, mas assim, a Luciana colocou a mão na massa e debruçou imensamente em relação à temática, e outros componentes do grupo também. E nós fizemos proposição de 2 decretos, 2 minutas. Né? Eu vou falar um pouquinho nesses minutos que se transformaram já em decreto, foram publicados esse ano. Né? Então, o nosso trabalho aí já teve frutos. Né? E temos uma outra minuta que a gente encaminhou, que é de medicamentos, que eu vou falar um pouquinho sobre ela no final, e estamos agora trabalhando na de eletroeletrônicos. Isso por quê? Porque, principalmente para esses produtos, a gente tem metas para o Espírito Santo, como a doutora Isabela falou, que param ali em municípios com 100 mil habitantes. E a gente não tem nada para os demais, não tem obrigatoriedade a nível federal de se implementar. E mesmo nesses 100 mil habitantes, o número de pontos é muito pequeno. Então, vamos dar exemplo para a farmácia. É um ponto a cada 10 mil habitantes. Então, vamos pegar Serra, né? 50 e poucas farmácias que têm obrigatoriedade. Mas também não tem onde essas farmácias estão. Elas podem estar todas concentradas numa única região, que é a região mais populosa. Então, o decreto federal ele não trabalha essas questões geográficas. Então, a gente fez propostas da minuta de forma a ter algo escalonado, né, que ultrapasse esses 100 mil habitantes, então vá atingindo municípios com 50 mil, com 30 mil, até 10 mil, e à medida que a gente atinge essas metas, a gente vá criando metas para que todas tenham. E a partir do momento que todas tenham, quando você se implantar, você já tem que ter. Você tem que incorporar esses custos, né, na sua implantação. Porque muitas vezes o custo do empreendimento ele fica muito voltado ali, né, aos equipamentos, material, mas ele esquece da questão ambiental. Então a gente fez uma proposição nesse sentido para medicamentos, a gente vai caminhar assim para a eletroeletrônica. Então, o primeiro decreto que eu vou falar, né, ele trata da regulamentação de diretrizes para implementação, estruturação e operacionalização da logística reversa, né, que é a responsabilidade pós-consumo no Estado do Espírito Santo. Então, é um decreto geral. O primeiro decreto, minuta que a gente trabalhou foi a minuta para embalagens. Só que a gente viu que o governo do Estado estava pensando uma minuta que trouxesse informações de forma mais geral para todas as tipologias. Então, a gente também trabalhou essa minuta depois, né? Mas ela acabou saindo primeiro, até porque seria a ordem lógica de primeiro eu ter um decreto geral, que a gente dá o nome de guarda-chuva, que aborda várias questões, e depois saindo decretos específicos para cada tipologia. Bem pequeno, né? Então, este decreto, né, estabelece essas diretrizes, né, novamente replicando para quem? Para os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares do serviço, né, de limpeza, que são os municípios, em algumas situações. Então, ele traz lá, né, tudo que está previsto na Lei Federal 2.305. Então, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, como já foi dito, né? E ela tem que ser implementada sem prejuízo à coleta seletiva. Porque quando a gente fala de embalagem geral, boa parte daquilo que está na coleta seletiva são as embalagens. Então, tem que conciliar uma coisa com a outra. O município tem a obrigatoriedade de fazer a coleta seletiva e o setor privado tem o objetivo de também recuperar esse material e estruturar as associações. Então, no artigo 4º, listado, né,
todos os produtos que são objeto de logística reversa aqui no Estado do Espírito Santo. Então, como se a gente pegar a lei federal, ele amplia, né, os produtos. Então, ele tem lá óleo lubrificante usado, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias, pilhas, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pneus inservíveis, medicamentos domiciliares, agrotóxicos, produtos saneantes, né, e desinfectantes. E ainda traz, né, as embalagens, e aí ele especifica ali, né, embalagens de alimentos, produtos alimentícios, bebidas, produtos de higiene pessoal. Isso para quê? Para tentar esclarecer o máximo possível que o seu produto está passível de entrar dentro da logística reversa, né? Porque, por exemplo, a questão de medicamentos ficou durante muito tempo, né, o debate do setor em não implementar a logística reversa de medicamento porque ele não estava listado ali, né, como obrigatório de ser implementado a logística reversa. Então, trazendo aí mais detalhadamente todos os produtos previstos e que futuramente poderão ter uma legislação mais específica para cada um deles. Também temos ali embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, né? Relacionadas a agrotóxicos, óleo lubrificante automotivo, né? Medicamentos domiciliares, saneantes, desinfectantes domissanitários. Então, traz aí um detalhamento maior, que é muito importante, né? As formas de se fazer a logística reversa pode ser por pontos de entrega voluntário, unidades de triagem, unidades de reciclagem, comercialização de produtos. Então, traz várias formas, soluções que podem ser integradas dentro do sistema de logística reversa. Também de forma a detalhar e esclarecer melhor, né? As questões dos certificados, como a Luciana já explicou, né? O certificado de crédito de logística reversa, de crédito de massa futura, porque a gente trabalhou já com aquilo que o governo federal já estava trabalhando, né? Então, com as minutas, então já incorpora todos esses instrumentos. A questão da movimentação do resíduo da logística reversa. Então, o Estado do Espírito Santo, ele tem o MTR-ES, que a Luciana já explicou, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, toda a movimentação dos resíduos dentro da logística reversa, ele tem que ser reportado dentro desse sistema informatizado, que vai permitir a rastreabilidade do resíduo, né? Porque senão ficaria dentro de relatórios ali, né, em papel, que nunca poderiam ser comparados. Então, o gerador ia declarar tantas toneladas, o que recebeu menos, enfim. Então, a gente tem esse decreto, esse MTR estadual, que está sendo aí ampliado, né, e que a logística reversa tem que, então, prestar suas informações dentro do MTR estadual, que foi, então, publicado em 2022. Podendo ser, então, implementados por meio de regulamentos ou termos de compromisso. Então, a gente já tem, então, o decreto para embalagem em geral, né? Tá para sair o de medicamentos também, que foi encaminhado pelo fórum, a minuta, e que está sendo ainda discutida, mas a informação que eu tive é que vai manter bastante daquilo que foi proposto pelo fórum, né? A gente só não conseguiu colocar ainda a questão do veterinário, mas a gente pode depois criar um grupo para debater melhor isso. E termos de compromisso. Então, o Estado também já tem assinando termos de compromisso para algumas tipologias, né? O exemplo foi de baterias de chumbo ácido, que foi assinado em abril também, um termo de compromisso para implementar de forma mais efetiva o acordo setorial que já está firmado a nível federal, mas para que cumpra as metas dentro do Estado do Espírito Santo. Então, ou seja, não traz nenhuma novidade em relação ao acordo setorial nacional, mas só de cumprir as metas de bateria para o Estado inteiro. Então, é óbvio que quem mora mais distante não vai trazer esse material para ser disposto, né? Já quem mora ao lado da farmácia, muitas vezes, nem sabe que a farmácia tem um ponto de entrega, né? Que já você tem um único ponto no estado inteiro para recolhimento. Então, isso já é um avanço também. A gente tem que trabalhar para que esses termos de compromisso sejam firmados.
Então, a demonstração do atendimento às exigências legais, né? Então, deverão ser comprovadas no âmbito, né, das competências do Plano Estadual de Resíduos. E dentro, é uma questão importante que precisa ser trabalhada dentro dos municípios, que é incorporar uma condicionante do licenciamento ambiental, exigindo a comprovação tanto da questão do MTR, quanto dos empreendimentos que precisam implementar a logística reversa, que eles estão implementando. Então, isso foi um ponto que a gente debateu bastante também no fórum, né? De que como que eu cobro? Porque o acordo setorial, você lê ali, mas você não vê o mecanismo de cobrança, né? Se você não fizer, eu faço o quê? Né? Então, uma forma de você cobrar é por meio das licenças ambientais. Então, se eu estou ali dentro da lista daqueles que precisam estar executando a logística reversa, é interessante que no licenciamento ambiental eu tenho essa condicionante. Da mesma forma que o MTR para comprovação da movimentação de resíduo, porque muitas condicionantes são assim, apresentar o relatório, só que agora a gente já tem um MTR. Então, precisa que essas condicionantes incorporem, e a gente vê que muitos municípios, o órgão ambiental nem sabe que existe MTR e que é MTR, apesar de já ter desde 2022, né? Eu estava dando uma palestra para a CEAMA, né, de formação, falando de licenciamento ambiental no âmbito municipal, e a gente falou de MTR, e eu perguntei, que é MTR? Vocês sabem o que é MTR? E muitos, né, que trabalham no licenciamento não sabiam nem o que era o MTR. Então, a CEAMA está com esse processo de capacitação, mas é muito importante, porque é nesse instrumento que a gente vai conseguir entender se de fato está ocorrendo a destinação correta, permitir a rastreabilidade, né? Então, a gente já tem um instrumento, agora falta que, de fato, seja implementado. Então, a CEAMA também poderá definir em instrumento próprio para cada categoria de resíduo pós-consumo, né? Metas estruturantes e quantitativas para o cumprimento do decreto. Então, ou seja, eu posso publicar decreto de medicamento, de eletroeletrônicos, de pilhas e baterias, enfim, o Estado pode criar a partir desse decreto, né? Então, ele diz que ele pode ter outros decretos. A comprovação do cumprimento, né, das obrigações relacionadas à logística reversa se dará por meio da apresentação do plano de logística reversa e de relatórios comprobatórios. Então, esse decreto também diz o que esse plano de logística reversa deve conter e o relatório, né, da mesma forma que o federal também está regulamentando a questão dos relatórios. Então, o IEMA vai trabalhar essas questões, né, de modelos de relatório, né, de termos de referência, para que isso seja apresentado. E esses planos têm que ser cadastrados, né, no sistema eletrônico que vai ser implementado ainda. Então, isso aí também é um ponto que precisa ser acompanhado, né? Porque para que o plano de logística reversa seja, de fato, cadastrado lá na CEAMA, precisa ter o sistema de informação que ainda não existe, né? Então, se esse sistema demorar muito em ser implementado, o prazo do fabricante, do importador, ele vai ser conforme o prazo do sistema. Então, foi dado um prazo que, após o sistema, ele vai ter lá um prazo de 180 dias para poder colocar o plano lá, né? Cadastrar o plano. Mas se o sistema demorar 5 anos, assim, né? Vai demorar 5 anos para tudo isso rodar aqui dentro do Estado. Então, é importante, né? Já trabalhei com coisas que demoraram bem mais que isso, né? Então, assim, né, 5 anos passam rapidinho. Então, é algo que a gente precisa dentro do fórum, dentro da comissão, tá trabalhando, cobrando, né, esse prazo aí para que, de fato, não caia em esquecimento, né? Da mesma forma, né, o plano pode ser feito de forma coletiva ou individual, né, pela empresa, ou seja, uma única empresa. Eu tenho uma empresa de refrigerante aqui no Espírito Santo, eu quero fazer a logística reversa sozinho. Ela pode, mas ela pode fazer de forma coletiva, que provavelmente é o que vai se fazer, né? Mas há essa possibilidade. Também em relação para fins de comprovação, né, da questão dos resíduos da coleta seletiva, né, tem uma questão muito importante, que é a participação da Cefaz, que a gente também discutiu bastante. A Cefaz faz parte da subcomissão de logística reversa, que são os dados de comercialização dos produtos aqui no Espírito Santo. Então, para que eu tenha uma meta representativa, ou seja, a minha empresa é responsável por 15% dos produtos dessas embalagens que estão no mercado. Então, eu tenho que, minha participação na logística reversa também vai ser só de 15%.
Eu ter de quem cobrar de forma proporcional. Então, essa questão é muito importante, que a gente debateu bastante lá no fórum e foi colocada e foi acatada pelo governo do Estado. Então, são avanços, né, que o decreto do Espírito Santo, ele traz, né, para que a gente possa, de fato, ter algo a se comparar, né? Outra questão que foi colocada, né, é uma comissão conjunta permanente de logística reversa, né, de caráter consultivo e de assessoramento, né, para poder acompanhar toda essa implementação. Então, é algo que eu acho que não foi criado ainda, não sei como é que está o andamento disso, se tem previsão, né, porque é a critério da CIAMA e do IEMA, né, então, é algo... Então, são missões aí para a subcomissão tá questionando, está acompanhando o fato de implementar o decreto, né? Então, eu falei de forma mais geral, escolhi alguns pontos, né, para falar do decreto geral, e vou falar agora desse outro decreto que saiu em dia 18 de abril de 2024, que fala sobre a logística reversa de embalagens em geral, que foi a primeira tipologia que a gente trabalhou no fórum, porque é que mais impacta na vida do catador, né? Porque é o principal produto que o catador trabalha. Então, novamente, quem está sujeito, os fabricantes, importadores, né? O Sistema Estadual Eletrônico de Informação também, né, é uma plataforma que vai ser implementada e para que todos os dados, né, possam ser informados e confirmados por meio dessa plataforma. Pode ter, então, também diz, né, a questão da associação né, ou instituição de entidade gestora para implementação, da mesma forma que no federal, né? E é importante ali, né, no sistema de logística reversa, os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos apenas se encarregam de ações e atividades de responsabilidade destes, né, fabricantes e tal, se houver acordo prévio entre as partes, formalizada por meio de instrumento jurídico próprio e ações do poder público, e as ações do poder público forem devidamente remuneradas, respeitadas a legislação vigente. Então, isso é muito importante. Ou seja, o município pode executar uma etapa do processo, ou seja, colocar ponto de entrega voluntário, recolher. Quem tem que arcar com o custo de logística reversa é o setor produtivo. Então, está especificado ali. Ele pode, né, doutora Isabela, desde que seja a última das opções, que é a obrigatoriedade é dele fazer, mas só se houver um acordo prévio, que ele seja devidamente remunerado por estar executando essa atividade, né, conforme a legislação vigente. Porque senão ele vai estar deixando de fazer algo que é de obrigação dele para fazer algo que é de obrigação. Aí a gente recebe até alguns que chamam, poxa, mas a gente queria ajudar, né? Mas você tem as suas obrigações, você mal está fazendo as suas obrigações, né? Então, você tem que arcar, essa etapa da logística reversa é de obrigatoriedade do setor privado fazer. Ele tem que custear. Se o município faz, ele tem que ter todo um instrumento que regulamente como que vai ser a atuação dele, né? Então, isso está bem previsto aí para não... Mas é um ponto de bastante questionamento aí por parte dos municípios, né? Muitas vezes eles apresentam até como algo positivo, né? Não, que, eu estou fazendo. Assim, o que acontece? Uma das razões da existência da própria logística reversa é desonerar o poder público em relação a impactos que são eminentemente atribuídos do mercado. Então, assim, não tem muita razão de ser a gente achar que é normal o poder público assumir mais um ônus quando ele, na verdade, não compartilha do bônus, do lucro dessas atividades que são impactantes. Então, assim, é recomendável que o mercado se organize. Para o poder público chegar a isso, a minha compreensão e a minha leitura é de que, no mínimo, a gente inverte o ônus argumentativo, ou seja, o mercado ele tem que comprovar a absoluta impossibilidade dele se organizar ali naquela localidade para que ele mesmo faça o recolhimento e justifique, dessa forma, a parceria com o poder público e, claro, em todo caso, o ressarcimento do poder público por essa prestação de serviço. Isso. E também, né, a questão da priorização
com cooperativas e associações de catadores, né? Então, inclusive, tem, mais para frente, a gente vai falar a questão do 70-30, né? Que é uma novidade também no decreto em relação às metas que deverão ser atingidas pelo setor, né? Na questão, né, das embalagens, ali tem quais são as embalagens, né, de vidro, papel, papelão, plástico, metal, embalagens, né, cartonadas ali de longa vida, né. O sistema de logística reversa de embalagem geral nos modelos tanto coletivo e individual deverão ser cadastrados nessa plataforma que ainda vai ser criada, né, e deverão trazer uma série de informações. Então, não vou ler todas, mas está detalhado no documento quais são as informações que deverão constar do plano de logística reversa, né? E aí, as metas progressivas, né, que deverão estar previstas ali, relacionadas, né, a recuperação de embalagens colocada no mercado estadual, por isso tão importante a questão da Cefaz, para a Cefaz demonstrar o quanto que a empresa ela é a participação dela no mercado estadual, para que ela comprove baseado nessa participação no mercado, né? A questão dos dados do responsável técnico pelo gerenciamento do sistema de logística reversa também. A questão do plano de comunicação, contemplando a realização de campanhas de divulgação sobre a importância da participação dos consumidores e outros agentes envolvidos. Então, esse aí foi um ponto que a gente também trabalhou bastante, que é a questão da comunicação, né? Então, vai ter um prazo para que essa comunicação que ela seja anual e não seja apenas, fiz uma divulgação ali, pronto, acabou. Não. Tem que ter uma divulgação sistemática, com site, com locais onde tem os pontos de entrega, onde o consumidor pode entregar, né, de forma sistemática, e não apenas uma informação aleatória, que ninguém nem sabe onde está a informação, né, e que, de fato, o consumidor possa participar do processo, né, e trazendo esse ônus para o fabricante, porque ele que tem que motivar a entrega, ele que tem que cumprir meta, né? Então, ele tem que fazer com que quem está com o produto, que é o consumidor, entregue aquilo que foi gerado, que muitas vezes, né, ele nem não sabe, coloca no resíduo comum, enfim, não participa desse processo. O pulo do gato é anual. Oi? Isso, de forma anual. Então, anualmente, ele tem que estar atualizando essas informações, né? Os sistemas, então, aí vem a questão, né, do nosso desafio, como o Luciano colocou, né, passa a ter a validade a partir do seu cadastramento no sistema de embalagens, no Sistema Estadual Eletrônico de Informação sobre Logística Reversa, que é esse que ainda precisa ser implementado, né? E aí tem um prazo para que seja anualmente, né, apresentado aí até 31 de maio de cada ano. As metas, né, não poderão ser inferiores ao estabelecido no Plano Nacional e acordos setoriais. Então, não estão sendo previstas metas maiores do que está no nacional. As metas são as mesmas. No entanto, elas serão no âmbito do Estado. Não posso ter lá em São Paulo e bater a meta para o nacional estando em São Paulo. Eu vou ter que cumprir a meta. E aí a gente traz, né, que em 2024, a meta que a gente falava que era de 22% para as embalagens, ela já passa a ser 30%. Porque lá no Plano Nacional, no Planares, né, a gente já tem que a meta de 2024 já seria 30% das embalagens que forem colocadas no mercado precisam ser restituídas por meio da logística reversa. Então, essa é a meta que as empresas pretendem ter, né? E se todo estado tiver um decreto como esse, a gente com certeza tem uma ampliação da meta nacional. Porque além do que já está lá em São Paulo, no Rio, em Minas, a gente vai ter isso espalhado pelo Brasil. Então, vai ter um aumento da meta, mesmo a gente não tendo metas mais ousadas, digamos assim, para o Estado. Aqui, né? O Sistema de Logística Reversa deverá desenvolver e executar anualmente o plano de comunicação contínuo com ampla divulgação que contemple a realização de campanhas de divulgação sobre a importância da participação dos consumidores e outros envolvidos na logística reversa. Então, assim, foi um ganho da gente ter colocado, né, e a SEAMA ter acatado, o governo do Estado, de que o plano precisa ser executado anualmente, tá?
Aqui também tem uma questão importante, aqui no artigo 5, que para o sistema de logística reversa cumpram no mínimo, para sistemas de logística reversa que cumpram no mínimo 70% da sua meta de recuperação com cooperativas ou associações, será aceito o resultado quantitativo para o cumprimento global. O que é isso? Se eu trabalho com embalagem de vidro, eu tenho que cumprir agora, né, 30% de recuperação de embalagem de vidro. Se for papel, a embalagem que eu trabalho. No entanto, para poder ajudar nesse processo durante o primeiro ano, vai ser aceito a restituição de qualquer tipo de embalagem. Então, você pode restituir no somatório, vidro, papel, papelão. Então, se 70% você restituir com associação, será aceito independente do tipo de embalagem. Por quê? A gente já tem alguns sistemas, como de vidro, né, que ainda são muito deficitários. Tem muita associação que não coleta vidro por conta de toda a logística, às vezes não... E talvez a gente não consiga alcançar muito o desafio disso, porque normalmente a gente pensa assim, o plástico. Plástico é fácil, porque tem Só que se eu disponibilizo no mercado plástico preto, eu tenho que... Cada especificidade da tipologia é a tipologia que me vincula enquanto mercado. Então, assim, se eu coloco plástico preto, eu tenho que resgatar 30% do plástico preto. Então, o que acontece? Essa flexibilidade aí no primeiro ano, ela é muito boa, tanto para o fortalecimento dos catadores, porque eles podem recolher qualquer coisa, quanto também para o mercado, que vai poder receber qualquer coisa, pelo menos a razão de 30 para 70, nesse primeiro ano. Depois a gente vai analisar, ou seja, há uma possibilidade, né, do próprio Estado, achando que é importante prorrogar, ele pode prorrogar, mas depois a gente já começa a trabalhar a vinculação daquilo que o mercado põe no mercado e daquilo que resgata. Isso é muito importante até pela questão, né, do ecodesigner, né? Se eu tenho dificuldade em comercializar o PET preto, ou rosa, ou aquele azulão, eu não posso pensar uma outra embalagem daquilo que seja melhor, tem uma melhor reciclabilidade, se está difícil. Então, se eu não trago essas metas específicas para o produto que de fato eu estou pondo no mercado, eu vou produzir, porque, né, o meu não vai impactar, né, eu posso estar cumprindo meta com outro material, né? Então, a gente tem materiais que são difíceis de reciclabilidade. E o catador, ele vai coletar aquilo que ele consegue comercializar, né? E a questão de comercializar não é a questão, ele quer comercializar, é aquilo que o mercado está comprando. Então, a questão da logística, de onde estão as empresas recicladoras, né? Às vezes tem que mandar para outro estado, porque não tem mercado local. Então, ter esse período de transição é muito importante, né? Que seja 1 ano, 2 anos, mas que você tenha essa adequação. Então, pode ser que a empresa que produz hoje o PET na difícil reciclabilidade, ela repense o processo dela, né? E passe a utilizar de um material de melhor reciclabilidade, né? Que agrida menos o meio ambiente ali. Então, é algo que vai regular o mercado por devido a essas questões, sem você estar ali de forma pressionando, né, de uma forma mais brusca, porque também você não vai conseguir esse resultado. Então, essa regra é muito importante, que ficou aí o pessoal falando a regra do 70-30, né? E os outros 30% aí sim precisa ser comprovado com a sua tipologia de resíduo, né? Então, tem um prazo para que isso ocorra e que pode ser ampliado futuramente também. Mas desde que seja feito com associação de catador. Então, é uma forma também indireta de privilegiar o trabalho do catador e aquilo que é colocado, né? Eu posso fazer com a empresa privada, sim, mas se você fizer com a associação de catador, você vai ter essa regra de transição, né? A questão de comprovação, né, da restituição, então vai ser por meio de notas fiscais, como a Luciana já explicou ali, né? Todo aquele fluxograma complexo de logística reversa, de como vai funcionar exatamente daquela mesma forma, né? O catador coleta, gera a nota fiscal. Hoje tem várias associações do Espírito Santo que conseguem emitir a nota fiscal, né? Então, é algo importante também, como que ele emite essa nota fiscal. Então, é um outro desafio para que todas possam emitir, para que elas possam
participar dessa logística reversa. Então, porque ela só vai conseguir participar desse processo se ela emitir nota fiscal. E para emitir nota fiscal, ela tem que estar regularizada, tem que ter CNPJ, ela tem que estar toda certinha. Então, é o nosso desafio, né? Não basta só que a gente querer que eles participem, eles têm que ter condições, né, estruturais, mas também em termos de administrativos, né, e para poder trabalhar nessa questão. Então, é bem importante. A questão, né, das soluções também, como eu já estava falando aqui, né, para a comprovação da restituição, né, quem pode emitir essas notas fiscais, então, catadores, cooperativas, titulares de serviços públicos, né, se realizarem alguma etapa, né, consórcios públicos também, que realizarem coleta seletiva manual ou mecanizada, operadores públicos ou privados em pontos de entrega, de logística, pessoas jurídicas, e até organizações de sociedade civil que realizem a comercialização de resíduos recicláveis. Então, ali colocou, né, todas as possibilidades de quem pode estar comercializando, sendo que os catadores deveriam ser a prioridade, né? Eu acho que é o último slide, é o último que faltou aqui o... Ah, não. Estava difícil de passar. Então, assim, eu tentei, de forma mais resumida, trazer os principais pontos dos decretos, principalmente esse de embalagem, e os principais pontos que a gente precisa trabalhar, né, também enquanto fórum, né, e o próprio Ministério Público, de acompanhamento, né, da implementação, porque é um trabalho grande da gente trabalhar, né, Luciana? Leitura, lendo vários, o que está sendo trabalhado em outros estados, né, conseguir levar isso para a SEAMA. A SEAMA criou um GT, né, que a doutora Isabela faz parte, representando o fórum, que discutiu esse documento, mas acatou quase que integralmente as nossas sugestões. Mas agora vem a fase de implementação. E para implementar, a gente tem vários pontozinhos ali que precisa.